Eu vou te mostrar nesse vídeo um passo a passo de como você pode criar um carrossel dentro da plataforma Canva. E aí eu vou te mostrar alguns macetes, o que eu faço para criar os meus carrosséis. Inclusive, se você quiser ver ele pronto, vai estar dentro do meu perfil lá do Instagram. Então, oi, eu me chamo Bianca Sugino e por aqui eu vou falar sobre empreendedorismo, marketing e esses assuntos aqui da internet. Então já se inscreve aqui no meu canal para acompanhar os outros conteúdos. Aqui dentro do Canva você vai criar um documento de tamanho personalizado. E aí eu gosto de fazer em um documento mais comprido assim, justamente porque eu quero que um card, um determinado tipo de objeto, ultrapasse para o outro card, dando um sentido de continuidade. Então vamos criar um documento maior. E aí eu gosto também de fazer no tamanho de 1350 por 1080 de largura, PX. Então vamos criar aqui. Como será um documento maior, então é só multiplicar 1080 vezes a quantidade de cards que você vai querer criar. No meu caso, eu vou fazer por 5, então eu só multipliquei 1080 vezes 5 e deixei a altura de 1350. Então, com um documento já criado aqui, eu gosto também de puxar réguas, justamente para a gente não se perder quando for criar cada card. Então, a gente puxa aqui as primeiras réguas, tem que ser no tamanho de 1080. Então, a segunda régua, na verdade, assim você vai se perder. Vamos voltar, tem que criar assim. Então, aí eu puxo outra régua. Ctrl V e eu puxo outra régua. Ctrl V, outra régua. E pronto. Agora é só apagar cada quadradinho. Aqui eu vou colocar em um fundo já de acordo com a minha identidade visual, tá? Mas aí você escolhe de acordo com a sua identidade. Então, já deixei salvo aqui as minhas cores. Colocar o título. Lembrando que eu também já deixei o meu texto em um documento Word, justamente para quando eu for criar ficar mais fácil, né? De só copiar e colar. Então aqui vou fazer assim uma gambiarra, Ctrl C, Ctrl V. Vou tirar esse arrasta para o lado. Vou diminuir esse arrasto para um lado só um pouquinho. O tamanho mínimo que eu gosto de utilizar é 27, mas eu acredito que 27 fica um pouquinho pequeno demais. Então, vamos colocar um tamanho 29. Opa. E aqui vamos aumentar o tamanho do texto. Descer um pouquinho esse texto para ficar mais harmônico. Vou tirar aqui esse tanto de espaçamento entre linhas, tá? Aqui também eu vou diminuir um pouquinho.
eu vou aumentar o tamanho desse texto que eu tô achando muito pequeno. Pronto. Eu acredito que nesse tamanho aqui tá bom. Então, vou tirar só um pouquinho mais do espaçamento entre linhas. E pronto. Como eu já havia falado, eu gosto de colocar como se um objeto estivesse atravessando o outro card, para dar esse sentido de continuidade mesmo, para a pessoa entender que tem que arrastar para o lado. Então, eu vou pegar uma imagem de um celular, já que vai remeter assim também à questão do WhatsApp e tudo mais. Eu gosto de utilizar imagens em foto. Mas aí você pode colocar qualquer tipo de objeto. Objeto 3D, animação, desenho, qualquer tipo. Colocar assim. Oh, meu Deus. Mexendo no celular. Deixa eu ver se vai ter um mais específico, colocando, mexendo no WhatsApp. Ou então só o WhatsApp. Deixa eu ver. Acho que essa imagem aqui tá legal. Aí, eu vou utilizar ela sem o fundo. Então, eu vou colocar aqui, remover fundo. E vou diminuir só um pouquinho mais o tamanho, mas como se ela estivesse ainda dando continuidade para o outro card. Vou aumentar, não, vou subir aqui um pouquinho. Vou colocar uma sombra. Não em foto, não. Um elemento gráfico sombra, acho que fica melhor. Acho que esse aqui dá para trocar a cor. Vou colocar um roxo. Vou colocar bem aqui atrás do braço da mulher, justamente para dar essa sensação de sombra mesmo, para não ficar muito. Como é que fala? Muito sambando na imagem, sabe? Então, assim, pronto. Agora eu vou copiar esse título, vou colar aqui e puxar o texto do segundo card. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, porque eu tô achando muito grande. Sim, mas eu vou colocar também em Vou aumentar um pouco. Copiar e colar, vou colocar o restante do texto. Colei, tirar o negrito, diminuir para tamanho 29. Aumentar a caixa de texto. E aí eu arrumo aqui o texto, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui tá muito estranho. Esses daqui, vamos ter que alterar aqui, apagar. Apaga tudo o que tá essas bolinhas aqui.
e vamos subir outras bolinhas. Só que aqui na frente do texto eu vou clicar em Tab. Pronto. E eu acho que para ficar mais legível ainda, vou espaçar esses textos. Colocar tamanho 30. E aí eu só vou copiar e colar para fazer o restante dos outros cards. Que aí fica mais fácil de só arrumar. Então, pronto, coloquei todos os textos e agora eu vou arrumar o card 2. Card 2 não, desculpa, o card 3. E aqui, novamente, vamos arrumar os textos. Vou apagar novamente aqui. Tab. Tab. Tab e Tab. Eu vou colocar todos os textos e aí depois a gente vai arrumando o restante, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Então, o card 4. Então, novamente, Tab, Tab, Tab e Tab. E o último card, que é o card 5, vou copiar o texto e colar. Aqui é basicamente a minha CTA. Então, vou só arrumar aqui o texto. E centralizar.
Aí vamos arrumar o texto, colocar um negrito para dar uma diversificada aqui nas fontes. Vou colocar centralizado tudo para cá, porque os outros textos também estão assim. Aí você vai entender depois. Pronto. Tá, agora vamos arrumar a questão do design e colocar os outros elementos. Vou colocar aqui uma engrenagem. Vamos ver se tem uma engrenagem bonitinha. Vou colocar assim. Acho que esse texto aqui dá para deixar em 3 linhas. Descer mais aqui e deixar o texto um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver. Vou colocar um relógio, já que dentro do meu texto tô dizendo sobre o horário. E aí você pode brincar, sabe? Com os elementos que tu quiser. Vou remover novamente o fundo. Opa. Vou colocar bem aqui. Só que aqui eu vou ter que diminuir o texto, porque você tá vendo que tá indo para cima do relógio? Então, eu vou diminuir também um pouquinho o relógio, porque é só para dar um detalhe. Eu acho que eu vou inverter. Eu vou fazer assim. E aí, esse relógio aqui, eu quero dar um efeito especial. Vou editar, colocar aqui em desfoque, aumentar o tamanho do pincel, aumentar um pouquinho a intensidade e vou fazer assim, ó. Ctrl Z. Não quero tanta intensidade. Vou botar em 30 para ver. Pronto. Assim. Isso. Acho que fica mais dinâmico dessa forma. Vou arrastar o texto um pouquinho mais para cá, justamente por conta
por conta do relógio. Aqui também eu vou arrastar um pouquinho. E aqui eu vou colocar outro. Colocar um símbolo de um cofrinho, talvez. Vamos procurar cofrinho. Será que vai ficar estranho? Vamos remover o fundo e ver. Né? Talvez fique meio estranho. Remove. Subir o texto aqui para não ficar em cima do porquinho. Vamos colocar uma sombra aqui, porque eu tô achando que o porquinho tá sambando demais na imagem. Vou diminuir o nível de desfoque, quer dizer, vou aumentar, porque eu não quero que ele fique muito grotesco, sabe? Acho que assim tá bom. Arrumar o texto aqui. Então, beleza. Agora eu vou só puxar essa sombra, vou colocar aqui. Enviar para trás. Vou diminuir o tamanho da sombra. Vou dar um Ctrl V novamente, porque eu quero colocar outra sombra aqui e vou enviar para trás. Eu não quero que ela fique muito escura, né, nesse card aqui, então eu vou diminuir, não. Vou mudar o tom dessa cor. Acho que assim tá melhor. Deixa eu ver se eu vou colocar uma transparência maior aqui, se ela vai ficar boa. Porque esse texto aqui... eu acho que tá muito grotesco, então eu vou diminuir um pouquinho a transparência. Acho que uns 80, tá bom? Pronto. E agora eu vou só arrumar os textos aqui para ficar melhor na hora de ler.
Vou colocar só essa daqui em caixinha, em bold. Acho que eu vou descer só um pouquinho esses dois. Pronto. Vou colocar esse daqui também em bold. Itálico. Você também pode colocar Ctrl B, que aí ele coloca em bold. Ferramentas comerciais. Vou colocar o C. E agora, vou colocar só o meu arroba em todas as imagens e vou diminuir. Vou colocar tamanho 29. E aí só vou copiando e colando o meu arroba. Opa. Pronto, depois é só arrumar o nome do documento. E depois você só faz o processo de salvar o documento normalmente. Eu acredito que eu vou gravar um outro vídeo mostrando como é que faz a parte 2 de salvar, porque tem várias formas e quando você salva assim o documento comprido, você não consegue cortar, a não ser que você coloque em outro tipo de ferramenta ou se você cortar pelo próprio Canva. Mas aí eu vou gravar um outro vídeo. E aí, esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Então já se inscreve aqui no meu canal para acompanhar os outros vídeos. Tchau!